Olá, bom dia. É um prazer, mais uma vez, termos a oportunidade de compartilhar a experiência que o Senhor Jesus nos dá em aprender da Sua Palavra. Estamos começando uma nova revista. Essa revista é a expressão, a Bíblia que Jesus usava, é uma introdução ao Antigo Testamento, da editora Cultura Cristã. Os responsáveis estão aqui: o Alan René Alexandrino Lima, Mônia Gonçalves, Amélia Coutinho e Cristiane Alves. Então, é mais uma oportunidade de aprendermos do Senhor Jesus e que espero compartilhar com vocês esse livro. Então, vamos lá? Como é usual, né, nós vamos ter aqui nesse slide, a leitura diária. É a leitura que nós fazemos aí para nos preparar para compartilhar e embasar, principalmente, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Então, duas coisas. A primeira é que, se caso você não tem a sua revista em mãos, nós temos um exemplar para você. Porém, você tem que nos visitar lá no nosso templo, ok? Mas se você não tiver, não perca a oportunidade não. Pare esse vídeo, veja esses textos, dê uma lida neles e volte aqui para que a gente possa compartilhar. E aí você está devidamente alimentado para entender aquilo que nós queremos trazer daquilo que Deus nos tem colocado no nosso coração. As Escrituras Sagradas têm diversos autores. Porém, dois são principais. No Antigo Testamento, nós temos Moisés. E, muito claro, Moisés foi um homem escolhido por Deus para relatar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos lembrar desse momento? Está escrito lá em Êxodo 32, 15 a 16, quando Deus pessoalmente entrega as primeiras leis escritas em pedra. Diz assim o texto: E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Sabemos que depois dessas primeiras tábuas, Moisés desceu, viu o povo que pecava adorando o bezerro de ouro. Ele quebrou essas 2 tábuas, se indignou com o povo judeu. Mas o Senhor tornou a dar a ele novas tábuas. E isso está descrito lá em Êxodo 34:1. Vamos ler também? Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. Então, temos aqui uma grande importância, que são as leis ditas e escritas pelo Senhor. É de grande importância nós entendermos isso, porque de verdade é também um motivo pelo qual o Antigo Testamento ele não pode ser negligenciado por nós de forma alguma, porque ele tem a sua origem no próprio Deus vivo. Então, sua utilidade é fundamental para os nossos dias.
Isso é o que nós veremos nesta lição e em todas as outras os nossos professores, os outros professores. Então, essa é a primeira colocação, a primeira intenção de mostrar o Antigo Testamento, a Bíblia que o Senhor Jesus usava para embasar o nosso texto. Mas tem um Novo Testamento. O Novo Testamento tem um dos grandes autores também, Paulo. É o nome romano de Saulo, que nasceu em Tarso. E para a gente ter uma localização muito clara de Tarso, Tarso é a cidade hoje conhecida como Tarsus, que fica na Turquia. Olha, geograficamente, até para a gente ter como curiosidade, Israel fica do lado do mar Mediterrâneo. Então, ao norte de Israel, nós temos o Líbano. Ao norte do Líbano, nós temos a Síria. E mais a nordeste da Síria, nós temos a Turquia. Então, Tarsus é uma cidade litorânea também da Turquia. Tarsus não é uma cidade qualquer, não. É uma cidade que tem uma relevância muito grande nessa época, porque é principalmente um centro da cultura grega, é uma cidade universitária, né? Então, é uma cidade importante. Como é que Paulo foi parar lá? Ou Saulo foi parar lá? Saulo foi, aliás, os seus antecedentes foram para lá em função da dispersão, um outro momento histórico lá dos judeus, né? Ele é um israelita circuncidado da tribo de Benjamim. É um homem zeloso do partido dos fariseus. Veja, Saulo saiu de Tarso, assim, não tem exatamente uma data específica, mas sabemos muito bem que ele foi para Jerusalém e ele foi educado, né, como um renomado doutor da lei, Gamaliel, que era filho de um outro renomado fariseu, entendido da lei, Hilel. Então, Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também, possivelmente, ele falava o italiano, o latim. Ele falava o aramaico, então era herdeiro da tradição do farisaísmo. Era estrito observador da lei. E talvez um dos mais avançados no judaísmo dos seus contemporâneos. Então, Paulo era um homem profundamente entendido, mas das leis judaicas. Ele conhecia muito bem as escrituras daquele momento, né? Então, sabia exatamente do que tratava a lei, de como abordava dentro das suas cartas. Mas vamos ver um momento posterior, quando ele começa a falar para Timóteo. Vamos ver isso mais adiante. Nessa lição, nós vamos falar a respeito do relacionamento de Saulo com Timóteo. Aliás, Paulo, o recém-convertido. Recém-convertido, nem tanto, porque até a atuação do momento da conversão de Saulo, que ganhou o nome de Paulo pelo próprio Senhor Jesus, passou-se 14 anos para que ele começasse a atuar na defesa do Evangelho e da sã doutrina apresentada pelo próprio Senhor Jesus. Então temos aqui um relacionamento importante, um relacionamento de Paulo com Timóteo, que vai embasar nossa aula.
Então, quem está orientando Timóteo não é um fariseu comum, é um pós-doc das leis mosaicas, é um profundo conhecedor das leis mosaicas, mas agora por uma outra perspectiva, a perspectiva do Evangelho, da novidade no Senhor Jesus. Então, quando Paulo fala a respeito daquilo que significa a lei e a conversão no Senhor Jesus, ele fala principalmente da lei e daquilo que os fariseus tinham exatamente como sendo não somente as escrituras do Antigo Testamento, as leis mosaicas, mas ele tinha profundo conhecimento do que ele estava dizendo com relação, principalmente, às tradições judaicas. Aquela literatura que vem de tradição, de pai para filho, de filho para pai, porque essa era a vida do judeu. Toda criança era educada pelo seu pai a partir dos 5 anos de idade. Essa educação, muitas vezes, era por uma tradição oral, ou por alguns outros textos paralelos às Escrituras. Então, vamos ver exatamente como é que Paulo trata esse assunto com ele. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Vamos ler juntos. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então veja bem, quando Paulo diz aqui, ele fala das Escrituras, dos textos bíblicos, daqueles que foi trazido divinamente inspirados por Deus. É dessas que Paulo diz. E não há nenhuma contradição, mas como? Se ele é convertido e está apresentando o Antigo Testamento, as leis mosaicas, sim, ele não abandonou as leis mosaicas. Ele não abandonou, porém, ele mostrou exatamente qual era a lei mosaica segundo a perspectiva da salvação em Cristo Jesus. Isso que é importante dentro desse momento. Aqui nós começamos a perceber que, naquele momento, o Novo Testamento não tinha uma compilação, né? Não tinha um formato, mas já estava sendo construído. Paulo é o orientador de Timóteo. Mais do que um orientador, ele é o mentor. De fato, Paulo é o doutor da lei. Então, ele leva Timóteo a ter uma observância muito clara da lei, que mostra que, mesmo os judeus, tendo recebido as leis do próprio Senhor, escreveram para si interpretações que, por vezes, não correspondem diretamente à lei. Temos vários exemplos, como, por exemplo, a Cabalá, que trata a lei pelo seu lado místico, esotérico. Temos também alguns outros textos adicionais que compõem a escritura hebraica. Tem o Tanaka, que na realidade essa é a escritura hebraica, que é composta da Torá, da Neviim e da Ketuvim. São outros textos, além da Torá oral. Na tradição judaica também é parte desse acervo de entendimento das leis. Paulo lidava com isso, ele lidava com outros textos, outras orientações que de fato se distanciavam por vezes da lei. Está muito claro lá em 1 Timóteo 3 a 8. Vamos ler junto para a gente entender isso que Paulo nos diz. Diz assim: como te roguei quando partia para a Macedônia,
que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Então está aí. Paulo, mesmo naquela época, percebia e via, porque também fez parte disso, aprendeu também dessa maneira, de que havia uma distância muito grande entre os ensinamentos que eram feitos no dia a dia, né, com coisas adicionais, com textos adicionais à Escritura Sagrada. A observância que Paulo dá a Timóteo é de que ele, de fato, entenda da lei e compreenda da lei e observe a lei, porém, com uma conotação que vem do próprio Senhor Jesus, como o que vemos dentro do Novo Testamento. As orientações de Paulo a Timóteo, através das cartas, elas ganharam uma importância muito grande nos primórdios da igreja, inclusive com os apóstolos, como Pedro. As cartas paulinas já circulavam, como descreve Pedro no texto que já vamos ler. Naquele momento, o Novo Testamento ainda não tinha uma compilação própria, porém, já eram entendidas como parte das Escrituras, dada a manifestação clara do Espírito Santo em seu conteúdo. No texto de Pedro, demonstra o conhecimento dele da pregação de Paulo. E ele relata que estas cartas têm pontos difíceis de se entender, e que aqueles que querem deturpar seu entendimento não fazem apenas nas cartas, mas igualmente nas Escrituras. Vamos ler aqui, segundo a Pedro 3,15. Diz assim: todo que odeia, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Está muito claro, né, que Paulo é um dos autores fundamentais do Novo Testamento. Não somente, mas principalmente Paulo. E as suas cartas demonstram exatamente isso. Não há divisão, não há o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Esses dois se complementam. Eles se unem para a perseverança da fé. E é isso que nos importa nessa aula. A partir de Pedro, começamos então com a Igreja Católica Apostólica. Então, vamos caminhar e adiantar, acelerar um pouco o ritmo da história e sair da Igreja Primitiva e chegar em 1643. Uma data importante, para nós principalmente presbiterianos. É ali que, na abadia de Westminster,
acontece a Confissão de Fé de Westminster. Lá se compõe não somente com o desenvolvimento e a formalização, né, da Confissão de Fé, mais 2 outros documentos, 3 para ser mais exato, né? Então, a Confissão de Fé ele nos traz também uma importância muito grande com relação àquilo que nós precisamos entender das Escrituras e da lei. Está muito claro, porque, como presbiterianos, também temos a Confissão de Fé como sendo um parâmetro daquilo que é o nosso entendimento daquilo que é a Bíblia, do que é a Bíblia nas nossas vidas. E ela diz lá no seu capítulo 1, parágrafo 2, o seguinte, diz assim lá, sob o nome de Escrituras Sagradas, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes. Aí ele descreve toda a lista dos livros que temos na Bíblia. Todos eles são dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. E ainda no parágrafo 4 do mesmo capítulo 1, diz assim, a autoridade das Escrituras Sagradas, razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. É essa a nossa confissão. É essa a nossa regra de fé. Agora veja que para isso também nós temos muito claro, segundo o que diz em 2 Timóteo 3, 16 a 17, que vamos ler também, diz assim, lá, e repetindo o que já lemos também, diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Com isso, meu irmão, minha irmã, nós encerramos a nossa aula, sabendo o seguinte, que a nossa Bíblia não é apenas o Novo Testamento, é também o Antigo Testamento. Devemos nos incentivar a lê-lo, a ter o Antigo Testamento em nossos dias, em nossa vida, como regra de fé. Aprender e perceber que o Novo Testamento é completamente coerente com o Antigo Testamento. Tem todo o Espírito Santo de Deus nos orientando a entender. Seja ele uma Bíblia online, no seu celular, ou a Bíblia Sagrada como um livro. Eu tenho os dois, então faz bem termos os dois em nossas vidas. Aproveito também para dizer que esta aula e as demais aulas, que tem outros tantos assuntos, estão lá no nosso canal no YouTube. Então, se caso a irmã ou o irmão não estão inscritos lá no nosso canal, se inscrevam, busquem lá a escola dominical e os nossos cultos, né, e uma série de outras notícias. Um forte abraço para todos, que Deus os abençoe, dê um ótimo início de semana. Amém.